Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, internauta. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Este momento de culto, de reflexão, com o tema Uma Nova Estação. Nós vamos falar sobre Jabes, ou Jabez. 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Eu peço essa leitura com o nosso amado pastor. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de 9 a 10. Em seguida, o senhor ora, por favor, pastor. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Te bendizemos, Pai, e te exaltamos pela tua presença gloriosa, a nos dirigires, a fazeres valer a tua presença, delegando 5 minutos de oração, nos concedendo uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora, capacita-nos para que recebamos a palavra já colocada no coração da tua serva, a nossa amada ministra Carla Lobato, devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. Amém. Amém. Então, uma leitura já muito bem feita pelo nosso amado pastor. Jabes, um nome marcado pela dor, e que pese na Bíblia só ter esses 2 versículos sobre Jabes, mas são versículos que deixou um legado eterno. Seu nome significa dor, pois sua mãe o gerou em aflição. E nome dentro de uma cultura bíblica, judaica também, não se trata apenas de uma nomenclatura, né? Nome é símbolo de identidade, nome carrega um legado, uma história, uma marca. E quando se fala de Abraão, nós ouvimos pai da fé. Quando se fala Samuel, nós ouvimos Deus ouve. Quando se fala Maria, nós ouvimos amada de Deus. E quando se fala Messias, nós ouvimos ungido. Quando se fala Jesus, nós ouvimos salvação, o nome que está acima de todo nome. Então, biblicamente, o nome de uma pessoa é muito importante. E aprove ao Espírito Santo de Deus destacar essa história desse homem chamado Jabes, para nos ensinar que o passado não determina o futuro quando se confia em Deus. Mesmo nascendo com uma marca de dor, com um estigma, com uma história negativa, Jabes ousou a orar e a pedir ao Senhor, abençoa-me, Senhor. Jabes teve uma boa atitude. Ele tomou a decisão de orar e pedir uma nova estação na sua vida. Ele pediu a bênção de Deus, mais influência naquela geração. Ele pediu a presença de Deus. E, por fim, ele pede a proteção divina. Então, a vida de Jabes, ela nos inspira a não nos conformar com o caos e não aceitar passivamente a derrota e não ser uma projeção de dores dos nossos pais e não achar que aquilo que nos foi imposto a nós tem que ser
o nosso destino, o nosso futuro. Deus pode mudar a nossa história. Deus pode intervir e fazer milagres, ainda que a nossa vida esteja carimbada pelo sofrimento. Deus pode mudar o rumo das nossas vidas. Deus pode mudar a história do nosso país. O nome não fala só sobre o seu passado, mas era uma espécie de profecia para o seu futuro. Ele pede ao Senhor, pois ele não queria ter essa projeção para o seu futuro. Então me abençoe, meu Deus. Eu não quero viver essa história de dor, uma história de fracasso, uma história de aflição. Não quero carregar esse estigma por resto da minha vida. Me abençoa, Senhor. Me abençoa. Esse foi o pedido de Jabes. Você, igreja, já é abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas pode ser que tenha uma área na sua vida que te incomoda, que te aflige, que você pensa, Senhor, quando vai chegar esse dia? Que ainda mexe com suas emoções. E hoje você pode chegar diante do trono de Deus e fazer o que Jabes fez. Me abençoa, Senhor. Me abençoa. Os antigos sabem que nós, como filhos, temos o hábito de pedir a bênção dos nossos pais, dos nossos avós. Hoje, essa cultura está se perdendo, né? Mas imagine pedir a bênção de Deus. Pedir para que o Senhor abençoe as nossas vidas. Então, você lembra da história de Jacó? O nome de Jacó significa suplantador. E Jacó viveu 97 anos da sua vida como suplantador, carregando esse estigma até o dia que ele se encontrou no Val de Jaboque com o Senhor e lutou com Deus e não largou o Senhor. Eu não vou te largar, Senhor, enquanto tu não me abençoares. E o Senhor perguntou, qual o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Mas há 20 anos atrás, quando o seu pai perguntou qual o seu nome, ele mentiu e disse Esaú, para usurpar a bênção de Esaú. E nesse momento ele foi sincero, ele foi verdadeiro diante do Senhor. E ele falou o seu nome, Jacó. E nessa luta com o Senhor, onde ele revela a verdade da sua condição, do seu caráter, o Senhor o abençoa, mudando seu nome para Israel, porque como príncipe, ele lutou com Deus. Então, o Senhor mudou a estação de Jacó. Versículo 9, como o pastor já leu, em 1 Crônicas, diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Então, nós podemos observar que Jabes se destacou diante dos seus irmãos. O texto não diz que ele foi o mais bonito, que ele foi o mais forte, o mais corajoso, o mais capacitado, mas diz que ele foi o mais ilustre, o mais honrado. O que destacou Jabes dos demais foi uma vida de oração e a sua disposição de buscar um destino diferente daquele que lhe foi imposto. Ele não aceitou ser um produto da dor, mas desejou ser agente de bênção. Ele orou a Deus com ousadia e fé, e sua oração, curta, não dá nem 5 minutos, mas é poderosa, composta de 4 pedidos super importantes.
Primeiro pedido: tomara que me abençoes. Ele reconhece que toda bênção vem de Deus e que não há limites para o favor divino. Em Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Ele desejava ser abençoado abundantemente. Segundo pedido: me alargues as fronteiras. Ele pede a expansão da sua mentalidade, do seu estado, da sua condição. Não quer viver limitado, deseja crescer, romper barreiras, conquistar territórios espirituais, materiais. E eu peço que a amada igreja do Senhor abra em Isaías 54, de 2 a 3. Eduardo Guerra, pode ler para a gente? Isaías 54, de 2 a 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém. O que foi profetizado em Isaías foi o desejo de Jabes na sua oração. E o terceiro pedido: seja comigo a tua mão. Ele entende que sucesso sem presença de Deus é vazio. No livro de Êxodo, Moisés e Deus têm uma conversa tremenda. Eu vou narrar com as minhas palavras, tá? Não vou ler o texto. Mas Deus diz a Moisés: eu vou cumprir minha promessa com vocês, Moisés. Eu vou enviar meu anjo adiante de vocês e vou dar vitória contra os inimigos, para destruir os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, todos os zeus que tinham na frente deles. Vou fazer vocês herdarem a terra, entrar na terra de Canaã, na terra prometida, terra que emana leite e mel, e darei a vitória contra os inimigos. Mas a minha presença não irá com vocês. E Moisés pulou e disse: Senhor, jamais, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. Porque Moisés entendia que fama, bens, vitória, conquista, sem presença, não é suficiente. Há 2 dias atrás eu vi uma notícia que eu fiquei bem triste. Uma inteligência artificial, glória a Deus, uma inteligência artificial criou um cantor, pastor. Um cantor, podia ser um cantor secular, né? Mas ele criou um cantor gospel. E criou 4 louvores com inteligência artificial. Um homem bonito, moreno, alto, de voz bonita, mas ele não é real. Ele não tem corpo, ele não tem alma, ele não tem espírito. Deus não habita em templos feitos por homens e nem em inteligência artificial. Não tem espírito, não tem alma. E louvores criados pela inteligência artificial não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então não carrega presença, não carrega unção. E bombou na internet esse rapaz que não existe, né? E eu fiquei impressionada porque ele é perfeito. Gente, ele é perfeito. Não dá para distinguir um homem natural do artificial. Se não tivesse a matéria lá, se eu não tivesse lido que era uma inteligência artificial e tivesse só visto o vídeo, eu ia acreditar que era um cantor.
cristão, né? Porque hoje as pessoas querem emoção e confundem emoção com presença. Estão abrindo a mão da presença por 2 milhões, mas o Senhor, Ele se faz presente no meio do seu povo que o adora, que o busca. E mais vale a presença de Deus, amém, irmãos? Quarto pedido de Jabes: me preserves do mal. Ele pede proteção contra os ataques do inimigo, proteção contra as suas ciladas, contra os enganos, as seduções, os sofrimentos, os laços que o inimigo trama contra as nossas vidas, setas inflamadas. Foi esse o pedido de Jabes. Não era que o livrasse de um assalto, que o livrasse de um acidente de carro, mas do maligno. E no Salmos 91, de 1 a 7, a presbítera Andresa pode ler, por favor? Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Glória a Deus. Promessa de Deus para os seus adoradores, para os seus servos. E o versículo 10 de 1 Crônicas 4 termina com uma frase poderosa. Depois dos 4 pedidos de Jabes, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha prometido. Já estamos em rota de conclusão. Deus se agrada de corações sinceros, ousados, sedentos por transformação. E esse povo está aqui, amém? Jabes não fez promessas a Deus. Ele não barganhou com Deus. Ele simplesmente fez um pedido com fé, com eficácia. Ele orou como Paulo instrui lá em 1 Coríntios, acredito que é 1 Coríntios 14, tem um versículo que diz que nós devemos orar em espírito, mas também devemos orar com entendimento. Devemos cantar em espírito, mas também devemos cantar com entendimento. Então, ele fez uma oração eficaz, com entendimento, sabendo, reconhecendo diante de Deus o que ele estava pedindo iria mudar a sua vida. Eu estava lendo um artigo esses dias e tinha essa pergunta: o que você faria hoje que mudaria a sua vida? E eu fiquei pensando, o que eu faria hoje que mudaria a sua vida? E eu pensei na oração. E aí eu me lembrei do Jabes. Então, uma oração pode mudar uma vida inteira. Amém? Eu já peço que o Ministério de Louvor possa vir subindo. Jabes nos ensina que não importa como você começou. O que realmente importa é o que Deus pode fazer na minha e na tua vida, a partir do momento que nos entregamos a Ele. A oração de Jabes não é apenas uma petição, é um exemplo de como a fé pode transformar destinos, como uma oração eficaz
pode mudar a estação de uma vida. E eu vou terminar lendo os Salmos 34. Se você quiser abrir, pode. Se não, só ouça. Salmos 34, de 15 a 19. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Esse é o nosso Deus, que muda histórias, que faz proezas, que faz nova todas as coisas. Amém? Peço uma oração com a nossa pastora Nayuf.